Vamos iniciar, então? Já temos 15 comigo na sala, então acho que a gente já pode começar esse nosso aulão, né? Bônus. E que legal esse aulão, gente. Pois hoje, quando eu estava repassando a apresentação, eu falei, cara, são tantos assuntos que a gente acaba não conseguindo contemplar tudo e nem prever, né? Que às vezes vão surgir muitas dúvidas. Mas é o legal que a gente foi alinhando para que a gente pudesse colocar isso tudo numa aula só. Então, primeiro, quero saber como é que vocês estão, tudo bem? Estão conseguindo aplicar o que vocês aprenderam? Eu sei que às vezes é um processo um pouco lento, mas não desistam, não deixem no esquecimento. Se precisar rever o conteúdo, revejam. Se tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, acho que a gente tem bastante liberdade aí para a gente fazer essas trocas, tá? Então, contem comigo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sucessão. Vamos falar também sobre missão, que eu acredito que seja um tema bem bacana e que nós todas precisamos ter acesso, não só a missão da empresa, né, mas a missão nossa também de vida. E um pouquinho sobre ferramentas de feedback, eu trouxe duas opções para vocês conhecerem também. Claro que vocês provavelmente já usam, mas só para que a gente tenha um pouquinho mais de entendimento sobre o que é. E eu trouxe para vocês também algumas regrinhas de ouro de Dale Carnegie, que eu sei que vocês já estão lendo os livros, algumas já leram. E eu trouxe as principais, as regras de ouro, digamos, as primeiras, digamos, que a gente pode usar no nosso dia a dia, uma forma de vocês memorizarem também, tá? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui a apresentação. Deixa eu passar aqui. Nós vamos falar um pouquinho agora, nesse começo, já sobre missão. E eu acredito que vocês lembram dessa frase que eu trouxe para vocês quando a gente falou sobre valores, forças, sobre um pouquinho de crenças. Nós falamos que o indivíduo ele só pode ser feliz utilizando seus talentos na potencialidade máxima e respeitando seus valores. Por que eu trouxe essa frase? Porque a missão, ela está muito relacionada aos nossos talentos, e vocês vão ver que ela faz todo sentido, que nós precisamos usar o nosso talento para o quê? Poder viver a nossa missão, tá? E eu trago para vocês alguns questionamentos sobre a missão da rede, tá? Eu não sei qual é a missão da rede, eu até procurei no LinkedIn, vi que vocês têm o texto sobre o objetivo, enfim, como que é estruturada, mas claramente, assim, esta é a missão, eu não encontrei. Nossa missão como redes, para vocês questionarem, pensarem, tá? Refletir sobre isso. Vocês estão atendendo a missão? E esta missão, ela está compartilhada entre todas as voluntárias? É importante que vocês questionem sobre isso. E o que fazer para disseminar esta missão? Tá? Vou deixar aí esses questionamentos, depois vocês vão ter acesso a esse material, mas é importante vocês refletirem sobre esse tema da missão da rede, tá? E claro, gente, quando a gente fala da rede, aqui eu vou trazer, em alguns momentos eu não coloquei rede, eu coloquei a organização. Por quê? Porque além de a gente pensar na rede, nós também podemos pensar nos nossos negócios, tá? Então vamos pensar nos nossos negócios, nas empresas que a gente atua, ou na nossa, legal. Conectar e empoderar mulheres do setor do biogás em busca da igualdade de gênero. Ok, mana, obrigada. Vou colocar depois na apresentação. E aí, nós podemos estender esse conteúdo, esse tema, para que a gente possa usar nas nossas empresas e usar para nós, tá? Por isso que em alguns momentos eu não coloquei a rede, sim organização, que é no geral, pode ser qualquer grupo, qualquer rede, qualquer instituição, entidade, também se aplica. E o que é uma missão? Acho que isso que é importante a gente entender, que a missão ela é um dever a cumprir, tá? De forma bem simples. Ela também retrata o caminho que a empresa ela escolheu trilhar, né? Visando alcançar o futuro almejado. É a missão que individualiza a organização do mercado. Como assim? Nós sabemos que cada empresa, cada organização, cada núcleo, cada entidade tem a sua própria missão, ela é única, então isso já nos diferencia, tá?
Então, ela também distingue o tipo de negócio dos demais, delimita também todas as ações, porque nós não somos um generalista na nossa empresa, não faz, a gente faz tudo, não tem como. Então, nós temos a nossa especialidade, então isso já começa a delimitar o que a gente vai fazer dentro da nossa empresa para alcançar os objetivos que a gente tem, para atender a nossa missão, a nossa visão, né, chegar aonde a gente quer chegar, e também atender aos nossos valores. Então, essa é a missão. A missão ela tem que ser muito clara para que vocês saibam exatamente aonde vocês querem chegar, tá? E a missão ela deve causar também um impacto. Ela deve comunicar muito claramente qual é o foco da empresa, contemplar as competências centrais da organização, ser autêntica, assertiva e nortear-se, sempre orientando o caminho. O que quer dizer? Que quando a gente tem a nossa missão muito clara, ela acaba sendo, digamos, até na ponta da língua a gente sabe o que ela é, né? O que representa, porque ela é muito fácil, não é? A gente não pode descrever a missão como um texto gigante, algo que a gente nem consiga decorar. Tem que ficar muito claro. Qual é a missão? Ah, por exemplo, a minha missão é de ensinar, é de potencializar, de transformar, às vezes, as vidas, as empresas, os times. Está muito claro. Então, a missão, tanto da rede, quanto da empresa, e quanto de vocês, tem que ser muito clara e muito simples, fácil, que vocês não esqueçam, obviamente, e que vocês possam falar para as outras pessoas também o que é cada um, o que é a missão de vocês, tá? E aí, e a sua missão? Eu coloquei aqui para a gente trabalhar a missão de cada uma. Tem uma ferramenta que eu mandei para vocês no grupo, e essa ferramenta vocês podem responder depois, quem não conseguiu responder hoje à tarde, com calma, porque eu sei que no tempo que a gente tem aqui, para a gente responder, pensar e tudo, demanda um pouco do nosso tempo. E mesmo para os meus clientes, para os meus alunos, eu sempre recomendo que faça com calma. Né? Nas mentorias eu falo, façam com calma, escrevam, façam um inventário dos talentos de vocês, das características, vão escrevendo mesmo tudo que você é bom, todos os teus objetivos, faça toda essa lista para depois vocês começarem a formular essa missão. Ela não é complexa, tá? Se vocês seguirem aquele script que eu passei hoje à tarde, que está lá no grupo, para quem não acessou ainda, vai ser muito fácil de vocês montarem essa missão de vocês, tá? A gente chama sempre de um script para o que vocês possam ter isso definido também. Mas eu já trouxe aqui para explicar cada item que está lá na ferramenta. Primeira pergunta lá é: quais são os seus 5 maiores talentos ou principais características? Tá, vai estar lá, talento / característica, tá? Por que ele pergunta isso? Lembrando da nossa frase de Aristóteles, porque quando a gente sabe os nossos talentos, a gente identifica, a gente usa eles na potencialidade máxima. É assim que a gente vive a nossa missão, usando os nossos talentos, as nossas principais características. Ah, mas Aline, eu não sei, eu não consigo lembrar agora quais as minhas características. Pergunte para as pessoas que trabalham com você, pergunta para as pessoas que convivem com você, mande no grupo da rede, das amigas. Ó, se você pudesse me definir uma característica, qual seria? Né? Então, mandem uma mensagem para alguém, pessoas que convivem, que realmente estão acompanhando a trajetória de vocês, para que elas possam passar essas informações. Se vocês não têm, assim, muito claro, quais as minhas características, quais as características que eu me destaco e que as pessoas reconhecem em mim, tá? Acho que é bem legal, é um exercício até para a gente saber, né, o que as pessoas veem de nós. Isso é muito legal, tá? E aí, a próxima pergunta: quais os comportamentos que evidenciam essas características, esses talentos de vocês? Quais são as ações que comprovam essas características? Vamos supor, eu sou uma pessoa comunicativa, tá? Mas aonde que evidencia isso? Qual é a ação? O que eu faço que fala que eu sou uma pessoa que realmente mostra que eu sou uma pessoa comunicativa? Então, vocês vão colocar, sim, eu sempre peço a palavra, ou eu sou uma pessoa que sempre faço palestra, faço treinamentos, uma pessoa que não tem vergonha de conversar, enfim, gosto de ensinar, tudo isso, sabe? Numa conversa, como é que você se comporta, pessoas que são organizadas, pessoas que são boas ouvintes, isso é importante também. Então, tudo isso vocês podem colocar como característica. Às vezes a pessoa é habilidosa, com números, como vocês são, habilidosa
Oi, Helena, pode falar. Eu vi aqui no grupo que o pessoal está tentando entrar, desculpa interromper, Ih, mas tá. Então tá. Obrigada, Helena, por avisar. nada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver quem que tá ali na fila. Meninas, você acha que, desculpa interromper, mas quem já estava na fila já foi permitido acesso. É? Aqui não aparece ninguém para mim pedindo. Tem 20 na sala comigo, quer dizer, 19, né? Será quem que tá lá pedindo para entrar no grupo? Eu vejo aqui, Aline, pode deixar. Então Pode tá. seguir. Porque eu não. Aqui, para mim, não aparece ninguém pendente. E eu sei que a Rose está cuidando também. Então tá, vamos seguir. Então, vocês precisam só relacionar quais são esses comportamentos, quais as ações que evidenciam aquelas primeiras características, aquelas 5 que vocês colocaram. Eu tenho certeza que vocês vão descobrir muitas, tá? Além de 5. E se vocês pedirem essa ajuda, com certeza virão muitas, que vocês vão dizer, uau, nem sabia disso, nem percebi que eu tinha essa característica tão forte, tá? Então, aproveitem para fazer esse exercício aí. E aí, a próxima é: quais são os seus principais objetivos pessoais ou profissionais a serem atingidos de curto e médio prazo? Pode ser daqui a 1 ano, pode ser até 5 anos, você pode colocar esses objetivos que vocês têm, tanto pessoal quanto profissional, tá? Aqui eu coloquei só 3, mas se vocês quiserem listar outros, podem listar também, não tem problema, tá? Eu só coloquei para facilitar aí, para vocês terem menos, para vocês priorizarem também, tá? E quais são os 3 principais talentos? Então, vocês colocaram 5 ou 10, quantos vierem, mas desses vocês escolham 3 e passem para cá, para essa perguntinha aqui, tá? Seguindo. Gente, tudo isso está naquele documento que eu mandei para vocês, tá? Eu só esmiucei. E depois vocês vão elaborar essa missão, usando as informações que vocês preencheram. Aqui eu coloquei ser, mas você pode sempre começar com a primeira palavra sempre um verbo no infinitivo. Pode ser promover, criar, ser, pode ser. Vocês podem colocar essa palavra, e aí vocês vão depois, como é que eu vou dizer para vocês? Vão vendo o que se encaixa melhor dentro das talentos, características que vocês vão citar, por meio de o comportamento que vocês vão citar aqui. Ah, Aline, mas eu posso citar mais de um comportamento? Pode. Se vocês quiserem citar 2 talentos, 3 características, podem citar. Quiserem citar 2 comportamentos, mais ou um, fica a critério de vocês. Para conquistar o quê? Daí vocês elenquem ali qual objetivo que vocês querem colocar, o principal. Porque a missão é eu sempre usar os meus talentos com as ações que eu tenho, com os comportamentos que eu tenho para atingir um determinado objetivo. Lembra quando eu falei ali no comecinho o que era a missão da empresa? É justamente ela ser impactante, para ela usar por meio de ações, para ela poder ter o seu objetivo alcançado, né? Viver aquela missão dentro de uma delimitação, uma área específica. Então, aqui também a gente consegue também usar esse mesmo formato, esses mesmos conceitos para fazer a nossa missão pessoal, tá? Depois que vocês preencherem ali, vocês vão ver assim, mas ficou meio esquisito e tal. O que eu recomendo que vocês façam? Que vocês leiam, claro, releiam ali e reescrevam fazendo ajuste. Porque às vezes vocês vão precisar colocar uma palavra para fazer o sentido, para fazer essa ligação entre os talentos, entre o comportamento, sabe? Uma palavrinha, uma junção. Então, vocês vão fazendo como fica até de forma sonora mais agradável, certo? Eu gostaria muito que depois que vocês tivessem esse momento aí de vocês elaborando a missão, que vocês me passassem para que eu possa ler, dar alguma sugestão também na missão, que a gente possa estruturar bem bonitinho, que vocês tenham essa missão bem clara para vocês. E lembrando, a missão não é um textão, ela pode ser de 3, 4 linhas, para que ela seja clara, direta, muito simples, até para que você consiga passar também adiante, tá certo? Então, sobre missão, gente, não tem muito o que a gente fazer agora, até porque vocês precisam de tempo para vocês pensarem, buscarem essas informações.
Eu gostaria de ficar até com vocês fazendo junto, mas a gente sabe que questão do tempo, vocês todas têm aí seus compromissos também, mas se vocês precisarem da minha ajuda, não hesitem em me chamar, tá bom? Então, nós vamos continuar o nosso conteúdo de hoje, e eu quero trazer uma frase que eu gosto muito do Dale, que diz o seguinte: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Nunca esqueçam essa frase, porque ela é linda e ela diz muito sobre o que a gente vai falar agora, tá? Que são as nossas regras de ouro. Quando eu tive acesso às regras de ouro, isso já há acho que mais de 10 anos que já se passaram. E eu fiquei impressionada, que são coisas que a gente pensa assim, nossa, mas isso é tão simples, o dia a dia, como as pessoas não se atentam a isso? Não é à toa que o livro que vocês compartilharam até no domingo, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é o segundo livro mais lido, depois da Bíblia. Então, é realmente um livro que eu recomendo que todas nós possamos sempre estar lendo, relendo, usando, porque são regras de convivência, de relacionamento, de comunicação. E as primeiras regras, como o próprio nome diz, elas são de ouro. Realmente não tem nada difícil de a gente aplicar, tá? É só a gente se atentar e praticar no sentido de fazer isso com que seja automático depois, tá? É uma leitura muito leve, é mesmo. E aquele que eu compartilhei com vocês, ele descende desse, sabe? Tipo, muitos livros que vieram depois deste, tanto como fazer amigo e influenciar pessoas, como evitar preocupações, começar a viver, e tem um outro de comunicação também, outros livros começaram a surgir, porque eles fizeram vários recortes. Tem até um livro que eles usaram a parte da comunicação, das regras de ouro de comunicação do Dale Carnegie, para ser usado nessa era digital. Então, tem muitos livros, se vocês forem ver, tem vários que descendem desses, tá? Desses clássicos. Então, o de ontem que eu compartilhei com vocês era de liderança, então toda a parte de liderança que contém nesses livros dele, do clássico, estão lá alguns recortes, é muito legal isso também. Então, vamos lá. O primeiro, e eu já vou falar para vocês, esse primeiro, só por si só, ele já resolveria grande parte dos nossos problemas, tá? Que é, não critique, não condene e não se queixe. Quantas vezes a gente faz isso? A gente fica criticando, a gente condena e a gente se queixa. E claro, isso vale para nós, né? E vale também para o outro. Então, se nós observarmos no nosso dia a dia o quanto a gente critica as coisas, ou a gente critica outra pessoa, ou a gente fica se criticando mesmo, né? Então, a gente para e observa que a gente tem que aplicar essa primeira regra de ouro, que já salva aí muito do nosso dia e muito dos nossos relacionamentos, tá? E aí eu coloquei essas letras, que vocês vão lembrar daquele programa CCQ, né? Lembram? Não sei se é da época de vocês, mas tinha aquele o Taz, que era o Carequinha, e tinha outros humoristas, então vocês não vão esquecer esse programa, CCQ, para quem é dessa época, né? Se não, é fácil de guardar também, CCQ. Depois, a segunda regra é aprecie honesta e sinceramente. Aprecie as coisas, aprecie as pessoas, apreciem o que está em volta de vocês. E essa imagem eu trouxe para que vocês também guardem na memória de vocês. Apreciação, flores, um jardim. Quem não se encanta quando vê um jardim lindo, florido, né? Todo limpo, organizado, bonito, que enche os nossos olhos. Então, lembre-se sempre, regra 2, flores. O que me lembra flores? A apreciação. Então, eu tenho que apreciar de forma honesta e sincera alguém ou alguma coisa, uma situação, tá? Essa é a nossa regra 2. A 3, fácil também de decorar. Desperte um veemente desejo nos demais. A maçã e o relógio. Desperte, relógio, que é de despertador. Desejo, a maçã. Não tem como esquecer. Então, lembre sempre a regra 3. É uma maçã e um relógio. Ok, então desperte veemente o desejo nas outras pessoas, nos demais. O quê? Se torne uma pessoa também interessante. Não simplesmente já chegue e, por exemplo, as pessoas chegam nos lugares e elas falam, eu sou isso, eu faço isso, eu vendo esse produto, esse serviço.
Não é assim que a gente vai despertar o interesse nas pessoas, é sempre quando a gente se doa, quando a gente conversa sobre assuntos que agreguem essa pessoa, né? Eu falo que, às vezes, a gente tem que fazer um over-delivery, entregar muito mais do que, às vezes, as pessoas esperam da gente, para a gente também conseguir esse retorno, né? Então, desperte esse desejo nas pessoas, seja uma pessoa interessante, uma pessoa agradável, tá? Esse é o nosso item 3. 4, simples também, para que a gente não esqueça. Dinheiro. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Dinheiro, a gente tem interesse em dinheiro. Então, vai lembrar que o 4 é dinheiro, torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Não simplesmente, eu tenho que conviver com essa pessoa, eu vou perguntar, vou conversar coisas com ela, mas só aleatório e sem vontade nenhuma. Não, todos nós temos algo interessante, sim. Então, nós temos que se interessar de verdade pela outra pessoa, tá? Falo isso que seja tanto em grupos de trabalho, grupos pessoais de vocês, social, aonde for. Até na nossa família, né? A gente tem que se interessar de verdade para as pessoas que a gente convive e que a gente quer se relacionar. 5, simples, gente. Sorria. Eu li hoje alguma coisa que dizia o seguinte, né? Às vezes você está com tantos problemas ou você não consegue chegar até alguém. Se você sorrir, o seu dia já fica muito melhor. O da outra pessoa começa a melhorar também e você consegue muito do que você gostaria para aquele dia. Então, simples assim, o gatinho, porque claro, né? Mas o gatinho sorridente, vocês não vão esquecer, então, o 5 é um gatinho. Vocês lembram, o 5 é um gatinho. O que o gatinho faz? Ele sorri. Regra, gente, regra. Simples assim. 6, essa daqui, eu penso que é uma regra que nós temos, assim, que realmente nos esforçar para que a gente possa aplicar ela no nosso dia a dia. Lembrar que o nome da outra pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. Então, se você vai num lugar e você chama a pessoa, ouvi de uma pessoa há muito tempo e sempre procuro lembrar. Legal. Sempre lembrem o nome dessa pessoa. Então, claro, vocês vão frequentar, por exemplo, a academia, né? Às vezes tem pessoas que nem sabem o nome das meninas que ficam na recepção, da pessoa que faz a limpeza e tá todo dia lá. Imagina, você chega e você cumprimenta a pessoa pelo nome, gente, isso já faz uma diferença gigante. Então, busquem lembrar o nome das pessoas. Claro, tem regra para memorizar? Tem. Não consigo trazer agora aqui para vocês. Mas façam associações dessas pessoas. Hoje, por exemplo, eu fui na academia, matriculei numa academia diferente, e tem 2 atendentes. E na hora elas falaram o nome delas, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vou ter que gravar o nome das 2, né? 2 de uma vez. Aí uma tem um nome muito difícil, mas começa com Cris. Aí eu, opa, deixa eu voltar aqui. Falei, tá. Aí a outra é Gislaine. Aí eu ainda falei para ela, minha irmã é Crislaine. Aí eu falei, pronto, uma é a Cris, outra é a Laine, Gislaine. Então, aí eu associei as 2 com o nome da minha irmã. Pronto, não vou esquecer mais. E eu tenho certeza que um monte de gente nem sabe o nome das meninas que estão lá na academia, e elas me trataram super bem, no final já saí, já conversamos e tudo mais. É diferente. São pessoas que você... mas ali você vai ver todos os dias? Tem pessoas que sim, outras não. De vez em quando, mas tente fazer associações para lembrar o nome. E principalmente, agora eu vou tornar a vida de vocês um pouco mais difícil. Nome e sobrenome, né? Porque assim, Aline tem um monte. Eu lembro que na 6ª série tinham 6 Alines na minha sala. Então, imagina, gente, 6, né? Eu lembro até hoje o sobrenome delas. Mas a gente precisa associar um nome e um sobrenome. Então, quando você for decorar, de preferência, nome e sobrenome dessa pessoa, tá? Então, lembre-se que o nome é algo muito, muito importante em qualquer lugar do mundo, tá? Essa é a regra 6. Então, para a gente lembrar a regra 6, um cartão de visitas. Nome e sobrenome, tá? Vamos lá. 7. Seja um bom ouvinte. Incite os outros a falar sobre eles mesmos.
Então, sempre pergunte, faça perguntas. Vocês já tiveram um módulo do Líder Coach, nós conversamos muito sobre as perguntas, o poder que as perguntas têm, né? Que as perguntas são muitas vezes as respostas. Então, seja um bom ouvinte. Converse, pergunte sobre a pessoa, se interesse, junta lá com a nossa regra de se interessar também verdadeiramente pela pessoa, tá? Então, deixe que as pessoas falem sobre elas. Depois elas vão começar a perguntar sobre você. Você sabe a regra. Ela ainda não sabe. E se ela sabe, vai fluir muito bem a conversa, porque vai ser um jogo de ping-pong, né? Vai lá e volta. Não é um monólogo, né? Então, vai lá e fica. Não, vai e volta. E isso é muito bom para o relacionamento. Fale de coisas... lembrando, então, fone de ouvido. Essa é a imagem para a gente gravar. Aí as meninas que são visuais, que já fizeram o teste lá da programação neurolinguística, vão lembrar, um fone de ouvido é o quê? Seja um bom ouvinte, tá? Seguindo, fale de coisas que interessem a outra pessoa. Não é só falar sobre você, mas fale sobre ideias, sobre projetos, sobre negócios, sim, sobre pesquisas, um livro, coisas interessantes também que a pessoa provavelmente também se interessa sobre lugares, viagens, sim, às vezes hoje tem tantos papos interessantes. Falem de coisas que interessam. E o microfone é para você lembrar, que é para você falar sobre algo que interesse a outra pessoa, tá? Então, regra 8, microfone. E a 9, hoje são só de 1 a 9, tá, gente? Eu estou trabalhando com os alunos de numa empresa e a gente já está quase na regra 40, para vocês terem que tem muitas. Porque, na verdade, tem regras para tudo. Para a parte da comunicação, da oratória, liderança, para você buscar cooperação, fazer uma série de coisas com essas regras. Mas as 9, elas, bem trabalhadas, elas se aplicam em qualquer área, em qualquer circunstância, tá? Então, a 9 é faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Mas por que o vinho, Aline? Porque o vinho, ele sempre remete a momentos importantes, a algo gostoso, que a gente tem prazer de fazer, que a gente tem experiências com o vinho, não é simplesmente beber por beber, né? A gente sabe que tudo o que tem por trás, né, dessa experiência de beber um vinho. E normalmente muitos vinhos têm aí a sua importância, até o seu valor, né? Então, por isso, fazer a pessoa se sentir importante, assim como um vinho de boa qualidade, um vinho que realmente faz com que a gente tenha esse prazer naquele momento, tá? Então, faça isso com sinceridade. Não adianta você elogiar alguém só por elogiar, não. Vai soar frio, vai soar de forma até... não é algo que vai passar para a pessoa realmente que ela tem, que realmente aquilo é para ela. Então, faça isso de verdade, tá? E não com falsidade. Essas regras de 1 a 9, gente, são assim, ó, regras que se vocês lerem um livro, se vocês pesquisarem, vai estar lá. De 1 a 9, regras de ouro, básicas. Se vocês puderem memorizar as regras com as imagens, vai ficar fácil para vocês lembrarem no dia a dia de vocês, tá? Por isso que eu trouxe as imagens e já fiz essa associação. Ok? Então, são regras para que a gente possa se relacionar com outras pessoas, tanto na nossa área pessoal ou profissional. Com certeza vocês terão relacionamentos muito mais fortes, muito mais eficazes, ok? Isso é um plus do Dale Carnegie para vocês. Feedback. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Acho que foi a Jade que trouxe na aula, que ela tinha uma dúvida, né? O feedback é uma ferramenta essencial da liderança, a gente sabe disso, e que a gente precisa saber usar. E por que o feedback é tão importante, tá? Qual é a essência do feedback? Porque muitas pessoas confundem o que é um feedback, acham que o feedback, pela palavra, as pessoas traduzem assim, é um retorno. É algo que eu pedi para alguém e alguém tem que me dar uma resposta, trazer um retorno sobre aquele assunto, sobre uma ação que foi delegada e a pessoa trouxe um retorno sobre isso. Não necessariamente. O feedback, nesse caso aqui, ele caracteriza muito uma opinião,
tá? É uma observação de um fato. E aí, o retorno, que é o que as pessoas usam de forma errada, é um follow-up, que é um quê? Um acompanhamento. Isso sim é um retorno. Eu trouxe para vocês as duas palavrinhas para que vocês entendam como elas são aplicadas, né, dentro das empresas e principalmente pelas lideranças, né? Então, o que acontece? O feedback, ele tem, como eu disse para vocês, um significado muito importante quando se trata de relacionamento e de melhoria para a pessoa, tá? Dentro do processo. O feedback, ele acelera o aprendizado, que eu trouxe só algumas características dele. Aumenta a performance e também o resultado, porque automaticamente se a pessoa melhora, se ela muda aquele comportamento, o resultado também vai mudar, tá? Eleva a motivação, a proatividade e também traz responsabilidade. O feedback serve muito para encorajar as pessoas a fazerem o que normalmente elas não fariam se alguém não falasse, não trouxesse isso para ela. Visa também solução, porque sempre nós temos que estar atentas aos fatos e às soluções, tá? O feedback é isso. Aumentar a autoconfiança dessa pessoa, esclarecer pontos que às vezes não está tão claro, não está tão na cara assim, às vezes para a pessoa que está praticando alguma ação, alguma atitude que ela acha que aquilo é normal e na verdade está trazendo um problema, está sim causando alguma situação que não é legal, não é considerada, digamos, importante para a empresa. Então, é importante que a gente possa deixar tudo muito claro no feedback. E deixar a pessoa também compreendida e inspirada a agir. Porque quando eu trago com clareza qual é o fato, as pessoas entendem, opa, então tá, então eu consigo agir diante dessa clareza que eu tive do que eu estou fazendo, de algo que não está sendo benéfico e eu preciso mudar, tá? Então, o feedback, ele não julga, não é um julgamento seu, não é uma avaliação sua, tá? Ele tem que ser bem específico. E não pode ser aquela coisa assim, ó, mas você sempre faz isso. Não. Quando você fala isso, de generalizar, que inclusive é uma da comunicação que a gente trabalha muito na PNL, né? A gente generaliza, a gente omite, né? A gente deleta, na verdade, a gente não fala coisas que precisam ser faladas. Então, aqui a gente não pode ser genérico. Você sempre faz isso, porque você sempre fala assim, porque você sempre age dessa forma. Não, é específico, é um fato, é aquela história, não é deixar o copo encher, e aí você pega, chama a pessoa e diz assim, agora eu vou fazer um feedback disso. Não é assim que funciona. Até porque realmente não vai ter resultado. Que é como se você descarregasse todas as coisas naquela pessoa, não vai ter o efeito que você gostaria, porque também não é aquele momento específico daquela atitude, você deixou passar, você acumulou as coisas, e aí foi lá e teve uma conversa. Então, o feedback não é assim que acontece. Tem que ser específico da ação, da atitude, do fato, do que aconteceu, tá? E não um apanhado de coisas assim, você faz isso sempre. Isso não é para acontecer, isso não é um feedback, não é efetivo. E ninguém gosta de receber algo desse tipo, né? Eu tenho certeza que vocês também não gostariam de receber assim. E se caso vocês já receberam, devem ter se sentido mal, não devem ter gostado da abordagem. Então, não vamos fazer de forma correta, porque é um ser humano, é outra pessoa. E essa pessoa precisa precisa evoluir, ela precisa melhorar. Então, a gente vai estar contribuindo com essa pessoa para isso. Focar na necessidade do receptor. Então, sempre que você vai fazer um feedback, é a necessidade da outra pessoa e não a sua. Mas Aline, eu que estou vendo que tem um problema. Isso está me afetando também, sim, mas afeta muito mais essa pessoa, o seu liderado, por exemplo, porque se ele continuar fazendo o mesmo erro, o que vai acontecer? Em determinado momento, essa pessoa vai cair fora. Ninguém vai querer mais trabalhar com essa pessoa, vai ser demitida, enfim, porque é aquela história, né? O copo vai encher. Então, é importante, primeiro, sim, para a necessidade do receptor, porque ele precisa desse feedback para a melhoria, para ele poder se desenvolver, tá? Voltado sempre para o comportamento e não para a identidade. Você é uma pessoa preguiçosa. Nunca dizer isso. Você é uma pessoa desorganizada. Tá com a mesa desorganizada? É um fato. A sua mesa está desorganizada. O que te parece a gente conseguir organizar? Porque no outro dia, quando você chega, a mesa está
pronta para você poder trabalhar. Então, não é que a pessoa está desorganizada. Não é que a pessoa é desorganizada. A gente não pode generalizar, tá? Não pode colocar isso como sendo um rótulo desta pessoa. Tem que ser validado. O que é o validado? É quando você fala para a pessoa e a pessoa assume um compromisso que ela vai mudar, que ela vai melhorar, que ela realmente vai fazer algo com aquilo que você trouxe para ela no feedback. Tá? Não é simplesmente você falou para a pessoa e a pessoa baixou a cabeça. Você tem que perguntar para a pessoa, ok, compreendido, o que eu posso esperar de você, o que você vai fazer melhor da próxima vez, quais serão as tuas atitudes ou as tuas ações, qual será o teu próximo passo. Lembre-se sempre das perguntas, tá? E não dizer assim, posso contar contigo, sim ou não? Não. Pergunta, o que você vai fazer? Qual é o teu comprometimento, tá? E outra coisa que também é legal, da gente ter em mente, que a gente também pode pedir feedback, tá? Pedir e receber, é importante também. Nós como líderes, ou mesmo lideradas, ou enfim, quando a gente está num grupo que nós possamos confiar também nessas pessoas para que elas possam nos ajudar no nosso desenvolvimento, pedir esse feedback, né? Vocês estão aqui na rede, com certeza, vocês têm muitas pessoas que estão olhando vocês, ou vocês mesmas, e vocês podem pedir um feedback para essas pessoas, né? Eu acho que vai ajudar bastante nesse processo de crescimento, tá? O feedback não é um bicho de sete cabeças, gente. A gente às vezes pensa assim, mas é tão difícil. Não. Se a gente fizer de uma forma, eu vou falar para vocês assim, o que eu sinto, tá? De uma forma carinhosa, no sentido assim, não é que você vai ser, o bonzinho, não é isso. Seja profissional, claro, mas de forma carinhosa, como se você fosse querer receber isso de alguém. Que a pessoa realmente se importasse com você e você está se importando com a outra pessoa. Seja realmente uma pessoa generosa, que pensa, não, eu quero realmente que essa pessoa cresça, eu quero que ela evolua, porque se essa pessoa tiver esse crescimento, essa melhora, o que consequentemente vai acontecer? Vai ter melhoria também no processo, nos resultados, e assim vai. A gente sabe que disso acarreta muito mais. Então, se a gente pensar lá no resultado final, vale a pena fazer o feedback. E uma das coisas que eu sempre falo nas empresas e para os líderes, tenham a cultura do feedback, implante. Mas a gente não tem o hábito de fazer, coloque na agenda, se for possível. Coloque o tempo, quanto, vou fazer a cada 2 semanas, ou quando acontecer, vou separar um momento no meu dia para chamar essa pessoa. Coloque isso como se fosse uma tarefa, assim, um compromisso de ter essa cultura de feedback. E tenho certeza, e eu já vi isso na prática, quanto mais você vai fazendo, vai ficando mais, como diz, profissional, e não só isso, com certeza menos feedback você vai precisar fazer, porque a pessoa já está nesse processo de melhoria, de evolução, de desenvolvimento. Então, com certeza vai trazer bastante resultado, tá? E claro, depois do feedback, que a gente sabe que isso vai acontecer, tem os follow-ups para fazer, né? Mas tem 2 feedbacks bem legais que a gente pode adotar, simples, tá, gente? Sanduíche, que a gente chama. Eu acho que vocês já devem ter visto em algum livro, na internet tem muita coisa que fala sobre. E essa técnica ela é usada quando alguém apresenta um bom desempenho e com pontos a serem melhorados. Por que eu coloquei e? Em outras circunstâncias, às vezes a pessoa pode colocar lá, mas com pontos a serem melhorados. Quando a gente coloca um mas, a gente tem que ter um cuidado nisso também, até na nossa fala, na nossa escrita. Quando a gente coloca um mas, a gente acaba anulando as outras coisas. Então, alguém que apresenta bom desempenho, porque eu sei que essa pessoa é boa, ela precisa de melhoria. Ela é boa e precisa melhorar em alguns pontos, tá? Então, vamos já trabalhar aí, nossa programação, da nossa comunicação, para eliminar um pouquinho do mas, tá? Destacar os pontos positivos é importante nesse feedback, mostrar os aspectos que deverão ser melhorados e concluir com palavras de encorajamento. Então, quando você destaca para a pessoa que a pessoa é realmente uma pessoa organizada, e o que ela precisa melhorar? Coloque o fato, coloque a situação. Vão acontecer inúmeras situações, gente. Às vezes, assim, não tem nem como agora citar para vocês uma, mas vocês vão ter no dia a dia muitas. É só pensar, ok, qual é o ponto positivo
E isso é um treino que eu encorajo vocês a sempre olharem para as pessoas e buscarem esses pontos positivos nas pessoas, tá? Olharem o que essas pessoas realmente têm de bom. Não existe alguém que assim, é tão ruim, essa pessoa não tem. Não, gente, não existe isso, tá? Nós temos muitos pontos positivos e nós temos também pontos de melhoria. Eu tenho vários pontos de melhoria. Vocês têm pontos de melhorias. Então, as pessoas que estão trabalhando com a gente na equipe também têm, tá? E aí, sim, mostrar o aspecto que precisa ser melhorado e aí encorajar essa pessoa. Trazer essa pergunta, quais são os seus próximos passos. Legal? Então, a gente vai sempre fazer como um sanduíche, né? O pão em cima e embaixo, que é o que é bom, e no meio é o que precisa ser melhorado, tá? É o fato. O que tem que mudar, que é o recheio. E depois a gente pode usar também outro nome para esse feedback, transformador, por exemplo. Daí a técnica são realmente perguntas. O que está acontecendo? Perguntar para a pessoa por que isso está acontecendo, o que está levando ela a fazer isto, que às vezes você precisa já logo transformar e corrigir. Como as coisas podem ser feitas da melhor maneira. Você pode trazer esses questionamentos também. Porque às vezes as pessoas esperam que você tenha tudo pronto para ela, mas tem que fazer ela pensar. Por que isso está acontecendo? Mas é um problema, tá? E quais as possíveis soluções? Nós já falamos até isso aqui na nossa aula, inclusive. E como que essas coisas podem ser feitas de uma forma diferente? Algo que você não faz e que se você fizer, pode trazer um resultado. Às vezes é uma coisa bem simples. E a gente fica assim, até às vezes com um pouco de receio, né, de medo e incomodado de falar isso, mas vamos fazer esses questionamentos. Vamos fazer isso. E isso pode ser até para você. Você pode se questionar. Eu faço isso comigo. Como eu poderia fazer isso que eu já faço de uma forma melhor? Às vezes com menos esforço, né, mas com muito mais eficiência. Como eu posso fazer de uma forma muito mais simplificada e que eu possa ter um resultado muito mais rápido, quem sabe? Quem são as pessoas que às vezes eu preciso para me ajudar nesse processo também? Vocês viram que tem uma gama de perguntas que a gente pode fazer e que vai contribuir para esse processo? Tá? Então é isso. Então esse feedback transformador, ele traz entendimento para a pessoa do que ela está fazendo, que não está legal. Eu ia até falar que era errado, mas nem sempre é o que é errado, é só que não condiz para aquele trabalho, para aquela área, para aquela função. Então, o que precisa entender e mudar, tá? Esse é o feedback transformador. São 2 que eu trouxe para vocês. A dica de não usar o mas é muito boa. E é verdade, a gente usa sem querer, porque nós fomos, mana, acostumados a usar o mas. A gente fala algo da pessoa, essa pessoa é tão linda, mas tem bafo, por exemplo. Pô, o que tu vai lembrar da pessoa? Você fala isso para alguém, vai lembrar, a pessoa tem bafo. Desculpa falar esse termo, mas eu ouço muito, às vezes, as pessoas falarem isso. Mas, porque o mas é como se fosse assim, um corte. Tudo que ficou lá antes já não vale mais. Então, a gente tem que trabalhar essa linguagem. Tanto para nós, que a gente também faz isso com a gente, né? Eu sou isso, mas... Gente, isso nos empobrece, nos enfraquece, tá? Então, nós vamos fazer isso, mudar essa linguagem com a gente e com as outras pessoas também, tá? Então, sempre para finalizar aqui a questão do feedback, gente, manter o foco nos fatos e na solução. Sempre fato, solução, nunca para a pessoa, lembre-se disso, não é um julgamento, você não está avaliando, é realmente o que aconteceu e aquilo não condiz, não pode se repetir, pode trazer problemas, sim, consequências, então é esse fato, tá? E focar na solução, para melhoria. Melhoria tanto dessa pessoa, porque ela vai se desenvolver, ela vai ter, de repente, até uma outra habilidade, porque ela vai buscar essa melhoria, e essa melhoria vai contribuir no processo, e automaticamente no processo vai trazer o resultado que se espera, tá? Essa é a... E, claro, depois do feedback, podemos ter, sim, uma sessão, ou um outro momento de follow-up, que é justamente o acompanhamento.
monitorar esses resultados do feedback. Por quê? Porque na hora que você fez o feedback, gerou ali um compromisso, um comprometimento de melhoria. E quando você pergunta o que você pode fazer, o que você vai fazer, quais seus próximos passos, a pessoa, gerou ação já. Passos de ação. O que ela vai fazer? Então, você vai monitorar esse resultado. Não adianta nada você fazer um feedback, eu vou dizer isso para vocês, que acontece muito, muito. Vocês já devem ter visto nas empresas de vocês. Mas eu vejo muito com os líderes, né? Eles simplesmente fazem o feedback e nunca mais voltam a falar do assunto, nem para ver se realmente a pessoa está realmente fazendo diferente ou não. Gente, o feedback é algo sério, tá? É algo sério. E que a pessoa que recebeu entenda que é algo sério, você já marca com essa pessoa que depois você vai fazer o acompanhamento desse feedback também. Porque daí ela vai levar a sério. Opa, peraí, vai ter um acompanhamento? Claro, isso é algo importante. Você melhorar e melhorar esse processo, melhorar o que você já faz, é importante. E a pessoa vai entender que é importante quando você faz esse acompanhamento, tá? E aí, sim, sempre acompanhar o andamento da tarefa ou do processo do que vocês acordaram no momento do feedback, tá? Simples, mas importante. Não pode deixar de fazer, tá, gente? E aí, claro, for fazer um feedback eficiente, não tem segredo. Agendar reunião, pode ser no final do feedback ou nos próximos dias marcar com a pessoa. Fazer isso por meio de perguntas, sempre perguntando o status da tarefa, está conseguindo fazer, qual o percentual, o que você já conseguiu, sempre fazendo esse acompanhamento, o que você já aprendeu é importante, qual a evolução de tudo isso, tá? E claro, quando você está com alguém que você fez o feedback, você verificou, checou e monitorou, e depois, no final, você viu que realmente teve um resultado, que teve essa mudança significativa, pode sim ter planos futuros. E daqui por diante? O que mais pode ser feito? Por que não? A pessoa já está estimulada, você já encorajou, você já teve ali, ó, sabe, seu olhar carinhoso, dedicado para essa pessoa. Então, quais os próximos passos também, né? Planos aí para o futuro. Quem sabe essa pessoa depois vai ter uma promoção, tudo isso pode acontecer, tá? E agora, deixa eu só tomar uma aguinha, e vocês estão tomando água aí? Aqui tá frio, mas tem que tomar um pouco de água. Vamos falar sobre o nosso assunto de sucessão. Eu sei que às vezes as pessoas têm um pouco de receio de falar sobre isso, porque é aquele sentimento que a gente tem assim, né? Ah, é pendurar as chuteiras, né? Aqui no caso é pendurar as luvas, passar o bastão. E eu vou dizer para vocês que acalmem seus corações. Não é algo ruim. Inclusive, tem que ser uma tarefa muito prazerosa, tá? Falar sobre sucessão. Eu já vivi muitas experiências de pessoas que fizeram uma excelente sucessão, outras foram muito traumáticas, e outras pessoas, quando chegaram na hora H, elas disseram que não iam fazer. Simples assim. E acontece. Porque às vezes as pessoas que não querem fazer, elas estão tão apegadas mesmo, ao cargo, ao título, e que elas acreditam, né, isso acaba sendo uma crença, que nada vai funcionar se ela não estiver à frente dessa empresa, se ela não estiver no comando deste negócio ou deste projeto. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, né, com esse apego, de entender que a sucessão, ela é importante. Aqui nós estamos falando de sucessão na carreira, na área corporativa, né, não há sucessão dentro, por exemplo, existem sucessões familiares, não sei se tem alguma advogada aqui com vocês, mas também tem advogados que fazem esse processo de sucessão familiar, das empresas, enfim. Mas nós vamos falar justamente sobre cargos de liderança, principalmente, tá? E aí eu pergunto para vocês e provoco vocês, como você se sente quanto a preparar uma sucessora? Porque nós precisamos preparar sucessoras, ou sucessores, nós vamos falar aqui para as mulheres, mas sucessores no geral, tá? E aí vocês podem se perguntar, puxa, será que eu estou realmente preparada? Será que eu sei fazer isso? Eu quero fazer isso? Será que eu quero fazer isso?
E eu quero trazer para vocês 6 aprendizados, 6, meia dúzia só, tá? Meus, sobre sucessão, na prática. Eu vivi na prática. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei, posso trazer lá algumas coisas no geral, uns tópicos, um conteúdo. E tem um pouco de conteúdo aqui, sim. Mas falar para vocês o que na prática, né, na pele, o que se sente quando você vai fazer sucessão. E eu já fiz algumas vezes, claro, e uma em especial, quando eu estive à frente de muitas empresárias, à frente de muitas mulheres empresárias. E o primeiro aprendizado que eu tive, eu trouxe essas fotos, e por isso que eu me emocionei hoje à tarde, porque quando eu olhei essas fotos, eu falei, gente, quanta coisa, né, que a gente passa quando você é uma liderança, quando você está... E isso já é motivo para a gente se apegar. Vou falar para vocês que tá? E não tem nada de ruim, é o nosso coração, né? A gente usa muito nosso coração, às vezes mais do que a razão, né? Mas eu comecei a olhar, assim, quantos eventos, quantas oportunidades que os nossos cargos, né? Esse cargo, vamos falar assim, ele nos proporciona. Quando a gente está à frente de um grupo, tem uma representatividade, abrem-se muitas portas. Não posso negar para vocês que para mim foi assim, realmente divisor de águas em várias áreas da minha vida, tanto de estar com muitas pessoas, sentar à mesa com muitas pessoas que eu não teria oportunidade se não estivesse, de repente, nesse cargo. Então, isso também foi uma baita oportunidade. Visibilidade do meu trabalho, sim, também. Estar na mídia, também. Muitos eventos sociais, que eu vou dizer para vocês assim, Crislane sabe, eu sou uma pessoa bem caseira. E eu fiquei cansada. E hoje eu evito. Eu arrumo sempre uma desculpa para não sair. Porque era demais, assim, eu tinha uma agenda muito cheia de compromissos, né? Mas não vou dizer para vocês que foi ruim, não foi. Né, foi muito legal e eu tive muitas experiências muito boas. Mas aqui, de novo, vou botar um mas e tirar todo o resto. Nós precisamos oxigenar e deixar a questão do ego, porque a gente acaba que o ego é o que a gente pensa que a gente é. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. O que eu penso que eu sou. E muitas vezes eu não sou, né? Eu estou nesse cargo agora, eu estou nessa função. E muitas vezes o ego, a gente quer que essa situação atenda às nossas necessidades. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Isso sim é ego. Quando a gente usa, de repente, uma máscara para que a gente atenda às nossas necessidades. E não pode ser assim, né? E aí o que eu falo que é o oxigenar? Você precisa ter outras pessoas depois no cargo, porque vão trazer ideias novas, é um outro ritmo, outro estilo de gestão. As coisas precisam, sim, dessa fluidez e não só ser você. Ter outras pessoas que vão continuar esse processo. Também fazendo com excelência, mas da forma da pessoa. E isso é muito importante. Oxigena, realmente dá um passo a mais, né? É um passinho de cada vez, então cada pessoa vai colocando o seu tijolinho para aquela instituição, para o núcleo, para a rede, para aquela organização poder crescer, tá? Então, oxigenar versus o ego, a gente precisa, sim, ter isso muito claro, que o ego não pode nos atrapalhar quando a gente precisa passar nosso cargo para oxigenar o local onde precisa de outras pessoas também, tá? Não só a gente. Isso foi um grande aprendizado para mim. E nunca subestime a sua sucessora. Esse foi um segundo aprendizado que eu tive. Não que eu tenha feito isso, mas a minha antecessora, ela me subestimou muito. Ela me subestimou, tanto que nesta mesa, neste evento em especial, que foi grandiosíssimo, foi maravilhoso, essa pessoa está sentada à mesa, mas eu não vou apontar ela, e ela simplesmente me subestimou, tanto que hoje ela não temos contato, porque ela considerou que eu não poderia fazer uma gestão tão boa quanto a dela, não é tão boa, mas da minha maneira, né, meu estilo de fazer gestão.
E eu entendo que cada uma de nós, dentro das nossas áreas de atuação, a gente tem, assim, ó, competências, talentos, características que são só nossas, e elas contribuem para o processo, elas contribuem para os resultados da onde a gente vai atuar. Eu, por exemplo, sou administradora de formação, vocês sabem, técnica de edificações, trabalhei muitos anos, 20 anos na construção civil, e a minha antecessora era uma pedagoga maravilhosa, empresária também, mas com competências diferentes das minhas, habilidades diferentes das minhas, né? Então, houve essa questão de subestimar, né? Que eu não conseguiria fazer uma gestão, porque ela era uma pessoa, e a quem vai fazer o perfil comportamental, já vou dar aqui uma dica, uma pessoa, ela era do perfil muito influente, que é aquela pessoa que agrada todo mundo, que traz todo mundo para si, mas muito cuidado. Essa pessoa tem pouca execução, essa pessoa tem pouco resultado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu não, eu sou uma pessoa da gestão, né? Visão sistêmica, estratégica. Então, ela meio que subestimou. Então, se eu posso dizer para vocês, não subestime, porque todas as pessoas que vão vir depois de você, elas vão dar o seu melhor, elas vão usar todos os seus talentos, as suas características, e isso vai estar na missão dela, para realmente trazer resultados futuros que a empresa, a organização, a rede precisa, tá? Então, não subestime. Isso foi um grande aprendizado. Aqui eu já quero trazer, nesse item, alguns requisitos que a gente precisa estar atentas, tá? Para fazer a sucessão. Habilidade técnica, então acho que é importante vocês pensarem nisso. Quem realmente tem a parte técnica bem aí desenvolvida, eu acho que todas vocês nas suas áreas. Habilidade gerencial também precisa ter um pouco de gestão, saber um pouco da administração. Interpessoais, de relacionamento, né? Nós estamos trabalhando com isso. Conhecimento de legislação e regulamentação, da onde elas vão atuar, seja na rede, numa entidade, numa associação, né, dentro de uma organização. Por quê? Porque essa legislação e regulamentação, elas também remetem à responsabilidade que essa pessoa vai ter quando estiver atuando nesse cargo, tá? De liderança, enfim, de coordenadora, de presidente, qual cargo que possa ter que você vai fazer essa sucessão para ela. Então, é importante que observe isso também nessa pessoa que vai ser a sua sucessora, tá? Outra coisa que também para mim foi um grande aprendizado. Terceiro, não seja protagonista sozinha. Eu nunca quis ser protagonista, nunca. Tanto que eu nem queria ser coordenadora e diretora nesta época. Mas aconteceu, tá? Foi feito esse processo e aconteceu, deu assumir. Mas, junto comigo, muitos outros vieram. E todos eram protagonistas. E não assim, ó, mas eu que tenho que aparecer, eu que sou. Não. Traga todas essas pessoas junto com você enquanto você é líder. Leve o seu time junto. Né? Levem essas pessoas que estão contigo junto, para que elas também tenham destaque, elas também sejam reconhecidas. Porque quando você falar, por exemplo, da rede, a pessoa vai assim, mas a rede é a Malu. Não. Quantas mulheres trabalham na rede? O evento, por exemplo, que vocês possam vir a fazer, não é um evento que é da Malu, é da rede, tá? Mas quem são as pessoas por trás deste evento? Que essas pessoas também sejam protagonistas, elas também possam ter papéis, elas possam também ter uma atuação e que elas também tenham essa visibilidade. A visibilidade não é só para o líder, né? Não é só para a presidente ou a coordenadora, eu não sei os nomes, a gestora, é para todas as pessoas que estão trabalhando. Então, leve essas pessoas contigo, para que você não seja só você protagonista. Porque que acontece? Se eu usar de exemplo a minha antecessora, ela queria ser protagonista sozinha. Então, quando ela saiu do cargo, foi muito difícil dela aceitar, porque ela já não estava mais, digamos, no holofote, né? Não era ela que chegava e brilhava. E quando ela viu que
eu fiz diferente na gestão, todas estavam aparecendo, todas ocupavam espaço. Se eu precisava colocar alguém para me representar, eu tinha sempre alguém para me representar. E eu nem fazia questão de ir em tudo. Eu fui em muitos eventos, mas muitos eu não fui e coloquei outras para que elas também fossem protagonistas, elas também representam, tá? Então, isso pode acontecer e deve acontecer, tá? Faça isso de uma forma até estratégica. Se você pensar, mas eu posso, pode deixar, de repente, um evento, uma situação que você possa colocar outra pessoa, até para que você possa ver como que essa pessoa se comporta, se ela é tua, digamos, a tua possível sucessora, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. A sucessão começa, esse foi meu quarto aprendizado, que a sucessão começa no primeiro dia da gestão. E ainda bem que eu entendi isso quando eu assumi. Eu digo para vocês que faz uma baita diferença do que eu deixar para os 45 do segundo tempo pensar em alguém para colocar no meu lugar, digamos assim, tá? Então, quando você assume um determinado cargo, no seu primeiro dia de gestão, você já tem que estar atento. Ah, Eline, mas é um desafio já, né? Sim. Digamos que esse seja um dos seus principais compromissos enquanto liderança nessa gestão, é sim começar a fazer sucessão. Por que acontece? Se acontece uma emergência, se você tem algum problema, logo em seguida, quando você assume, pode ficar no seu lugar, tá? Quem pode substituir rapidamente? Então, já esteja atento. Oi, minha xará, pode falar, Aline. Aline? Acho que a Aline levantou a mão. Boa noite, desculpa, meninas, eu apertei sem querer, Aline. Ah, imagina, não tem problema não. Tudo bem. Então, sempre lembrem que a primeira providência de vocês é já pensar na sucessão assim que assumirem o cargo, tá? Mas ali a gente já passou por vários processos de sucessão, já fizemos várias trocas de lideranças, isso não aconteceu. Claro, a gente às vezes não sabe tudo de começo, né? No início já não sabe tudo, a gente começa a aprender aos poucos. Então, eu digo para vocês que a partir de hoje vocês pensem como sendo uma das tarefas principais no cargo, sim, já começar a fazer sucessão, pensando na sucessão, já atenta a essa função que é sua, tá? Ah, muito legal, Ju, é verdade. E é mesmo, tá? E eu fico bem feliz com isso também, quando eu vejo os meus líderes, falo que são os meus, os meus líderes, quando eles, sabe, quando todo mundo está fazendo as coisas, eu gosto muito de falar para eles que é o ownership, né, é o senso de dono. Então, mesmo que ele não seja o líder, que ele não seja o dono, mas ele tem um senso de dono e todo mundo faz, que não precisa, vamos dizer assim, não preciso de você, mas eu sei me virar, isso é muito legal. Aqui, só essa foto é muito emblemática, porque as 4 aqui são a minha coordenação, depois agreguei mais algumas para coordenação, e, enfim, mulheres muito fortes, mulheres hoje grandes lideranças, tá? Vocês vão entender que essa, por exemplo, essa loira, hoje ela é nossa vice-presidente da associação. Então, ela foi eu fiz ela que foi a pessoa que me sucedeu, e hoje ela tem cargos de liderança bem representativos, bem importantes na cidade, não só na cidade, no estado já. Até no Brasil, porque eu já vi ela indo para Brasília, fazendo milhões de coisas, assim, e eu tenho muito orgulho da Sol. Sol é essa loira aqui. E as outras também, a Sandra é uma grande liderança, tem um negócio espalhado no mundo, porque ela tem uma plataforma para empresários, CEOs Club, que chama. Então, essa plataforma é acessada em todos os lugares do mundo por empresários de educação, é muito legal. Então, tem muitas mulheres incríveis, assim. E aí, claro, a gente precisa se atentar que precisamos fazer um planejamento do processo de sucessão,
para evitar realmente situações de emergência, tá? Então, vamos começar olhando, analisando quem são as pessoas que a gente pode começar a desenvolver, proporcionar capacitação para essas pessoas, né, que a gente já mais ou menos pensa, opa, essa aqui pode ser uma possível sucessora, alinhar também os critérios de escolha, que isso que é importante de vocês terem claro, dentro já da coordenação de agora, que vocês possam, assim, opa, quais os critérios para que a pessoa possa atuar nesse cargo que eu estou hoje, por exemplo, né? Vocês têm várias coordenações. O que precisa? O que essa pessoa precisa? Daí já fica fácil também para você começar a ter um filtro de quem seria essa potencial sucessora, tá? Identificar também potenciais, claro, para os cargos e sempre analisando as competências dessas pessoas, isso que é legal, habilidades, os comportamentos, porque tudo isso vai contribuir para os desafios que vocês têm aí pela frente, tá? Então, são alguns passos que precisam ser observados. E mais um aprendizado, faça as pessoas usarem os seus talentos. Olha, de novo a palavra talento aqui, e de novo a gente vai falar sobre isso, não só enquanto missão, mas as pessoas precisam ser úteis. Sem filtro, tá? Vou falar para vocês sem filtro. As pessoas que ficam sem fazer nada, ociosas, elas, em algum momento, elas realmente vão desistir, elas vão sair fora, elas não vão ver sentido. Por quê? Porque elas não estão usando seus talentos. Então, se vocês puderem, mesmo que a pessoa não tenha um cargo, mas que essa pessoa se sinta útil, que ela possa usar o que ela tem de melhor e contribuir, isso vai fazer muita diferença, muita. Essa foto, que é da tela, eu peguei a gestão entre... Boa noite, Dani. Então tá, volta rápido, por favor. Essa foto foi logo depois que começou a pandemia. Eu peguei uma gestão presencial e pandemia. Então, foi um grande desafio, grande mesmo, porque nós éramos um grupo grande de mulheres, e vocês sabem tudo que aconteceu na pandemia, né? Muitos negócios fechados, e o desespero, vou usar essa palavra que era isso, né? O desespero dessas mulheres em relação aos seus negócios, com muitas com filhos em casa, que foi o meu caso, né? Meus filhos ainda eram bem pequenos também, o Igor principalmente, e tendo que se virar e se reinventar. E principalmente, como que você dá conta, né, daquela situação? Como é que eu vou fazer com o meu negócio? Eu ainda estou num trabalho voluntário. O que passa na cabeça, das vezes, das pessoas, às vezes assim, vamos desistir, porque eu estou com tantos problemas agora, tantas coisas para resolver em função dessa pandemia, que o voluntário vai ficar de lado. Mas não aconteceu isso. E isso, para mim, hoje, quando eu vi, assim, me emocionei, por quê? Porque muitas vezes eu estava acabada, destruída, assim. Eu falava, nossa, eu hoje preciso estar à frente dessas mulheres para que elas me ajudem, né, pelo menos. E elas vinham com o mesmo sentimento. Elas vinham para as reuniões online buscando ajuda. E elas falavam, nossa, Aline, o quanto você nos ajuda, o quanto a gente tem você de apoio. E mal sabiam elas que me davam apoio. Então, a gente teve uma força muito grande, uma união muito grande, trabalhando à distância, e fizemos todo o nosso planejamento, tudo o que nós tínhamos para fazer, a gente transformou em online, e nós fizemos um grande evento online, que até então quase ninguém fazia, e nós fizemos a nossa jornada do conhecimento. Foi a primeira jornada online, e foi sensacional, assim, gente, foi lindo de ver a alcance que a gente teve, de muitas mulheres, homens também, empresários, com os conteúdos que nós a gente contribuiu dentro, né, dentro do que era possível. Então, todas elas usaram seus talentos, aqui tem muitas figuras de grandes lideranças que estão aqui também, a Sol tá aqui de novo, ó. A Fabi hoje é coordenadora também lá do núcleo, era uma grande empresária, a Sandra está aqui de novo. Então, nós
unimos nossas forças e fizemos as coisas acontecerem, tá? Por que que eu trago isso? Para que vocês saibam que todas que estão aqui, que estão no time de vocês, têm talentos e que vocês podem usar. E assim, numa situação que ninguém esperava, que não estava planejada, né? E nós, enquanto líderes, e também para fazer sucessão, a gente precisa estar atenta a esses talentos aí, tá? E aqui são algumas competências comportamentais, não vou ler todas para vocês, mas são competências que eu acredito que vocês possam já ter observado, né, em muitas aí de vocês, nas reuniões, nos eventos, nos momentos que vocês estão juntas, competências realmente de comprometimento, né, todas as habilidades social, olha aqui que interessante, de relacionamento, de comunicação, que essa possível sucessora possa ter, capacidade também de estabelecer aliança, parceria, isso é muito importante, que essa pessoa possa ser uma pessoa relacionada, articulada, que ela consiga também ter um pouco de negociação, sabe? Gerenciar conflitos, e um pouco aí de visão sistêmica, visão estratégica do negócio, e principalmente, né, gente, motivação e disponibilidade de tempo para se dedicar a essa organização, a essa rede, a esse movimento, porque o voluntário, eu sempre falo que o voluntário é aquela história, né? Ele é voluntário muito quando é até sem, não, eu estou indo quando dá, quando eu posso, mas, na verdade, o voluntário é um trabalho, e ele precisa ter uma agenda, você precisa se dedicar. Como que tantas mulheres, mesmo na pandemia, com, digamos, literalmente o mundo caindo, né, conseguiam também ter tempo para poder se dedicar ao associativismo, poder também fazer um trabalho voluntário, dedicar seu tempo, sua energia, tá? Então, é isso que vocês também precisam observar aí nessas competências comportamentais das pessoas que vocês pretendem fazer a sucessão. E aqui, que é um sexto aprendizado, que para mim é algo que eu trago como uma chave mestre. O sucesso da liderança é uma sucessão bem-sucedida. Por que eu digo isso para vocês? Eu ouvi, depois que eu fiz a sucessão, de muitas pessoas, e pessoas bem importantes, né, presidentes, donos de empresas, depois que eu fiz a sucessão, falaram assim, o sucesso da tua liderança foi a tua sucessão, porque no momento que eu fazia a minha gestão, eu estava preparando uma pessoa para ficar no meu lugar, né, para ficar no meu lugar, para me substituir, claro, e continuar os trabalhos, e essa pessoa continuar dando resultado, tá? Então, o sucesso da liderança, sim, é uma sucessão bem-sucedida. Então, vocês, líderes, façam a sucessão. Trabalhem na capacitação dessa pessoa, identifiquem esse talento. Coloquem na agenda de vocês como um compromisso, uma tarefa que vocês precisam fazer para já ir treinando, capacitando, levando essa pessoa nos movimentos, nos eventos, trazendo para discussão, coletando as ideias, fazendo troca, montando planejamento juntas, fazendo que essa pessoa seja útil e que essa pessoa use esses talentos dela, tá? Além de ajudar você na gestão, além de contribuir, você está preparando ela para um possível cargo também no futuro, tá? Então, nunca se esqueça, esse é o nosso sucesso de liderança. Preparar uma sucessora não tem apenas a ver com o esforço de encontrar e preparar uma candidata adequada. Tem a ver com a ideia de que nós não somos indispensáveis. E assim, mas nós não somos insubstituíveis, somos, sim. Podemos ser substituídas, sim, podemos ser dispensáveis, sim. Então, a gente precisa entender que outras pessoas podem ocupar esses espaços. Outras mulheres terão que ter a oportunidade de fazer a gestão, de liderar, de trazer também um pouco da sua missão, dos seus valores e contribuir. Então, isso que é importante, nós precisamos entender isso, tá? E para isso, precisamos encontrar, nos esforçar, trabalhar para que isso aconteça de uma forma bem-sucedida, tá?
acho que ficou um pouco, não sei se vocês conseguem ver bem, mas eu encontrei essa imagem de um curso que eu fiz há muito tempo. É do Grupo Boticário, tem os dois, os que são os donos, né, do grupo, o Arthur e o Miguel, e eles falam justamente aqui em cima sobre a sucessão. E aqui, claro, eles desenham um desenho com fala sobre valores, né, o respeito, planejamento e tal, e aqui ele fala de planejamento da sucessão, mas principalmente sucessão como vantagem competitiva e visão de longo prazo como motor de crescimento. Nós precisamos entender, enquanto empresas, que a sucessão, ela é necessária. Ela, sim, contribui para o crescimento da empresa, para o crescimento de qualquer movimento de longo prazo, tá? Então, é uma visão de longo prazo que nós temos que ter. E, por isso, as pessoas certas para a gente colocar no lugar, para elas continuarem esse trabalho. E essa frase foi a frase que marcou a minha, digamos, um pouco da minha carreira como liderança, que é o que te trouxe, né, o que trouxe até aqui, não será o que levará adiante. Eu acho que eu já trouxe essa frase para vocês em algum momento, já falei para vocês em algum momento, que essa frase do Marshall, ela é muito emblemática, porque tudo que nós vivemos até aqui foi importante, nós crescemos, nos desenvolvemos, realizamos muitas ações, fizemos muita coisa acontecer. Mas não é isso tudo que vai fazer com que leve a gente adiante. Precisa, sim, oxigenar, ter outras pessoas, trazer outros movimentos, outras ideias, terão outros planos, terão outras ações, outras pessoas. E tudo isso faz parte aí desse processo que vocês têm que fazer de sucessão, né? Se vocês estão fazendo agora, se já fizeram nesse momento, mas para as próximas, tenham sempre isso em mente. Então, tudo que veio até aqui, amanhã é outro dia. A gente vai usar todo o nosso conhecimento, todas as nossas experiências, a nossa expertise, mas o que a gente fez, se a gente fizer de novo, talvez vai ter o mesmo resultado. Então, coisas novas vão vir. Ideias novas para serem implantadas, tá? Nunca esqueçam disso. E, gente, eu sei que foi uma aula com alguns insights para vocês, assim como foi para mim. Hoje eu pude ter alguns insights também já para algumas ações que eu vou tomar. E de coração, assim, eu queria que vocês pensassem em tudo isso que a gente conversou hoje, né? Sobre a missão, porque a missão, ela se conecta muito com o que a gente vai fazer daqui para frente. Ela se conecta muito com os ambientes que a gente vai frequentar, com todas as tarefas e atividades que a gente vai desempenhar, o que a gente vai escolher aí para os nossos próximos anos, né? Dentro dos nossos objetivos. E quando a gente pensa em liderança, não só pensar num time, né, numa empresa, mas pensar também na nossa liderança de nós mesmas. Isso também faz muito, muito, muito sentido aqui. Então, eu quero que vocês levem também essa frase para as coisas de vocês, tanto na vida pessoal e no profissional. Eu sei que vocês vão fazer isso também com maestria, tá? Eu espero de verdade ter contribuído hoje um pouquinho mais, trazendo para vocês um pouquinho sobre feedback, porque às vezes a gente pensa de uma forma, né, não tão legal assim, não tão correta. Então, só para a gente desmistificar, dizer que não é algo difícil, complexo, de bicho de sete cabeças. Nós somos pessoas que precisamos lembrar sempre que outras pessoas precisam de nós também. Então, são pessoas que precisam da nossa ajuda. O feedback faz muito bem isso, tá? E não só para a pessoa, vocês sabem o resultado que isso pode gerar. E lembrem-se sempre de usar as regras de 1 a 9. Se vocês lembrarem das imagens, CCQ, as flores, o relógio com o despertador com a maçã, o gatinho, o dinheiro, tudo isso vocês vão lembrar. Vocês vão saber o que é. Cartão de visita, fone de ouvido, microfone, os vinhos, né? Acho que vocês lembraram, né? Eu só falei das imagens, vocês lembraram.
usem na vida de vocês, tá? E eu espero que realmente tenha valido a pena. Se vocês quiserem contribuir e compartilhar algum aprendizado da aula de hoje, fiquem bem à vontade. A gente conseguiu finalizar antes das 9. Que era 7h30 às 9, que a gente tinha mais ou menos combinado, né? Então, nós temos 5 minutinhos ainda de fala, se vocês quiserem. Tá aberto, estou à disposição aqui de vocês, tá? Pronto. Quiserem abrir o microfone, fiquem bem à vontade. Renata, Daniele. Eu queria comentar sobre essa questão de você falar que o primeiro dia da gestão é onde você deve treinar a sua sucessora. Eu acho isso muito importante porque, às vezes, a pessoa pode ter medo, né? Tipo, de tomar o lugar e tal, mas, na verdade, ela está construindo uma escada para ela mesma crescer, porque, geralmente, as pessoas só são promovidas quando alguém pode substituí-las, né? Então, dentro de uma organização, é desejável que você já comece treinando alguém para você mesmo pensar, olha, isso aqui tem que funcionar sem mim para que eu possa ir para outro lugar, para que eu cresça para outro lugar. Exato. Então, achei bem legal isso, e também dessa questão de emocional, né, que você trouxe sobre o ego, porque as pessoas têm um estado de negação em relação ao ego. Ninguém acha que é o ego, nunca, nenhuma atitude a pessoa consegue assumir que é o ego, e na verdade tem tudo a ver com liderança, né? Essa questão que você falou da atenção, de você sair de um cargo, e ontem eles estavam falando de você, amanhã vão estar falando de outra pessoa, não é o nome mais, né, de referência. Então, a pessoa também trabalhar esse lado emocional dela, né, para que ela veja como legado, como uma contribuição genuína, como uma pessoa a ser lembrada, passos a serem seguidos, não como uma falta, né, na verdade, porque quem vier depois, né, da pessoa, com certeza vai ver aquilo como inspiração, né. Outra coisa também que eu acho que muda muito é quando a pessoa para de olhar para os outros que olham para ela como inveja, mas como inspiração, sabe? Às vezes a pessoa te copia, você fica assim, invejosa. Não, olha isso mesmo, hoje eu inspirei alguém. Muito bom, isso mesmo. Eu consegui inspirar ela. E assim, e outra coisa que eu quero deixar para todas, né? Acho que é porque é o nosso último momento juntas, assim, nesse momento aqui de liderança. E eu sou cristã e eu queria dizer que a gente tem o coração daqueles que o Senhor nos dá, sabe? Eu acho que antes da gente querer o coração das pessoas, o Senhor já nos deu, a gente que não sabe. E muitas vezes a gente só ganha o título daquilo que a gente já faz. Então, muitas das que estão aqui, talvez foram líderes, ou serão, ou já estão sendo líderes, por causa de atitudes que elas já faziam antes, não precisam mudar nada, a pessoa já era assim, já era comunicativa, já era uma pessoa de produzir elos, já era aquela pessoa que elevava o outro, né? Eu tive uma mentora de coaching uma vez, que eu fiz questão de deixar uma recomendação no LinkedIn para ela, assim, bem pessoal, sabe? Porque ela, de fato, era uma pessoa que elevava o outro, sabe? Até com a perna quebrada, ela entrava em reunião para conversar, e eu acho isso maravilhoso, você olhar para o outro e querer que elevar ele, né? Se esforçar para que o outro brilhe, se esforçar para que o outro... gente, quanta consideração... Eu posso falar particularmente por mim, eu vou sair daqui pela sua vida, Aline. Sabe? Porque é isso, a gente recebe quando a pessoa resolve transbordar, né? A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor são transbordantes por causa disso, porque além de nós, ela alcança a vida de outros. Então, eu acho que era isso que eu queria dizer para você e para todos, que eu acho que é um dom de Deus, sabe? E
eu espero que vocês fiquem firmes aí, levando essa coisa que eu acho que, posso falar mais uma vez, né, por mim é um dom de Deus, e todo mordomo fiel do Senhor tem que cuidar bem do dom que Deus deu, e vocês estão cuidando bem, graças a Deus por isso. Deus abençoe. Só queria agradecer. Obrigada pelas palavras, que lindo, você falou realmente com o coração, me tocou aqui demais, obrigada. Obrigada. Com certeza, eu agradeço de todo o coração, acho que só esse dia, né, essa reunião que a gente está tendo aqui, o curso teve suas limitações, né, e você se empenhou de estar aqui com a gente, está sendo maravilhoso, e eu quero te agradecer, estou muito feliz de estar aqui, e de ver esse empenho seu de nos ajudar, né, isso é maravilhoso. Obrigada, Aline. Obrigada a você, eu faço isso de coração, fico muito feliz em poder ajudar, em compartilhar. É como você diz, é um dom, e eu estou cumprindo a minha missão. Obrigada. Acho que tem alguém que levantou a mão, a Ariane. Boa noite. Oi, Ariane, boa noite. Eu estou maravilhada, porque eu adoro o grupo, né? Então, todo curso que aparece lá no grupo, eu quero fazer. Vocês viram hoje que eu paguei no último minuto, mas eu apareci, né? O próximo. Então, o que acontece? Eu achei que esse curso ele veio a somar com o de oratória que a gente fez anterior, né? O de oratória falou tanto disso, de você ter opinião, né? Estar à frente, ter coragem de assumir seu posto, e agora esse de liderança vem para poder fortalecer o que o de oratória falou, né? E assim, eu aprendi demais com esse curso, porque aquela imagem do dia lá do Ayrton Senna não sai da minha cabeça, sabe? Na hora que você explicou da assinatura dele, nossa, eu fico assim, Ariane, Ayrton Senna, então, né? Eu fico muito feliz de saber que eu consegui chegar até na aula bônus, e principalmente essa parte aí que você falou lá naquela aula de não chegar com a solução, pedir o outro para poder opinar. Então, isso casa muito com essa situação que você falou hoje da sucessão, né? Por quê? Porque às vezes a gente está na liderança, você acha que só você que fala. Quando você deixa o outro opinar, está aí a oportunidade do sucessor. Exato. Então, foi excelente. Não, muito bom mesmo. Que bom, Ari, obrigada pela contribuição. Eu vi que você entrou lá no grupo, que bom, fico feliz. Obrigada. Brenda? Oi, gente, boa noite. Bom, eu queria primeiro agradecer a Aline, eu achei que essa nossa imersão, esses nossos encontros, assim, acredito que de escutar todo mundo, não só hoje, mas em todas as aulas, né, em como que foi, em alguns momentos, assim, tirar certas vendas, momentos de autoconhecimento, né, que fizeram com certeza todo mundo aqui pensar e refletir sobre coisas simples que a gente faz no dia a dia, e aí a gente começa a dar nome às coisas, né, isso vai engrandecendo até em aumentar essa observação de como que a gente se comporta no meio do outro, né, e com a aula de hoje, com esse fechamento, né, eu fiquei muito feliz porque você trouxe um curso, assim, onde, na verdade, você humanizou muito uma área em que, na verdade, é aquela coisa, assim, briga de leões, né? Em que a gente acha que é sempre isso. E complementando, assim, o que a Renata, que a Cariane falou, sobre isso de você acolher, você dar a mão, e você fazer parte de um time, de um grupo e crescer junto, o que parece que é, tipo assim, é muito mais legal você pensar assim, nossa, estamos todo mundo bem, todo mundo crescendo, do que você ficar articulando o tempo inteiro em ser melhor do que o outro, né? Acredito que hoje teve esse fechamento, assim, que de fato trouxe mais essa parte humanizada, né, do que de verdade é ser um líder, do que de verdade é trabalhar em grupo e lidar com pessoas. Né? Uma coisa que você falou hoje sobre saber o nome das pessoas, né? Isso sim faz, nossa, faz uma diferença que toda vez que eu pego um carro de aplicativo, por exemplo, antes de descer, eu sempre estou ali olhando para ver qual que é o nome, para poder falar boa noite, fulano. Cara, você vê a pessoa sorrindo, sabe? O tratamento, o que ela te deseja,
quando você passa pelos corredores, que você encontra uma pessoa ali todo dia, mas que você não tem que lidar, mas de falar um bom dia, fulano, como que, de fato, você vê um sorriso no rosto da pessoa e que faz, sabe, toda a diferença, e aí você trazer isso justamente com esse trato de lidar com as pessoas, né? Eu sou muito humanista, eu gosto desse trato, dessa forma com as pessoas, né? E eu achei fantástico, Ali. Muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Foi ótimo. Muito obrigada à rede também, né? Ao pessoal que possibilitou a gente ter feito esse intensivão, esse curso com você. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada, Brenda. Mas é tão bom quando a gente ouve o nome da gente, né? As pessoas lembram da gente, chamam a gente pelo nome. Eu adoro quando me chamam nome e sobrenome ainda. É muito bom, porque a gente se sente importante, né? Importante no sentido assim, é meu, né? É meu nome, sou eu. E aí imagina a gente fazer isso para o outro, se para nós é tão bom, para o outro também é, né? Então é o que a gente colhe, é as flores, né, o cheiro das flores que ficam nas mãos de quem dá, principalmente. E uma coisa que eu acho interessante, só para complementar essa questão Não? de chamar pelo nome, de você dar visibilidade para uma pessoa, sabe? Às vezes as pessoas se sentem muito invisibilizadas, dependendo do cargo onde que a gente está, né? E isso é tão importante, É eu acho isso muito importante no nosso dia a dia mesmo. Às vezes pequenas coisas, né, gente? Às vezes a gente diz assim, é tão pequeno isso, gente, mas faz uma diferença. É relacionamento, né? A Fabi, eu acho que deixa o recadinho, não sei se ela já saiu. Já saiu, né? Acho que ela já saiu. A gente acabou não dando tchau para ela. Tem mais alguém que levantou a mão? Aqui? Não? Minha assistente Rose, você está acompanhando ali se tem alguém que tem com a mão levantada ou não? Estou a posto, Aline. Não, nesse momento não tem ninguém com a mão levantada. Então tá. Vontade, meninas. Gente, então, eu sei que vocês já estão cansadinhas, eu sei que é dia segunda-feira, né, já começa milhão. Vai ficar gravado, também vou disponibilizar amanhã um link para vocês, como eu sempre faço, né? Esse material também, carinhosamente fiz para vocês, vou disponibilizar amanhã no grupo. E agradeço muito, muito de coração mesmo essa oportunidade também de estar mais um dia com vocês, porque realmente é precioso, eu sempre valorizo o tempo das pessoas, não é só o meu tempo, mas o tempo de vocês, e é muito valioso, sei o quanto cada uma aí está na sua função, nas suas coisas de casa, e buscar um lugar na sua agenda para poder se desenvolver, aprender e estar aqui no grupo, isso é muito valioso, tá? Muito importante. E, claro, de nada valem os aprendizados se você não mudar as atitudes. Então, eu deixo isso para vocês hoje. E espero que vocês compartilhem comigo depois a tarefa, né, que eu deixei da missão para vocês. A ferramenta está lá no grupo. E aí vocês podem... Obrigada, Aline, minha xará. E aí vocês disponibilizam comigo no grupo também. Vou ficar aguardando. Ou individual, tá? E é isso, gente. A gente se vê aí no próximo, acho que na próxima quinta-feira, para quem está no grupo do perfil. E no grupo nosso de liderança, se a Malu quiser deixar ativo e a gente fazer as trocas ali ainda por um tempo, para mim tá tudo certo e tá ótimo, tá? Preciso encontrar vocês, ótimo. Vamos fazer esses encontros, quem sabe a gente faz aí um café, um vinho. Aí a gente atende à nossa regra número 9. O que vocês acham? Façam a agenda e aí me chamem. Eu também gosto. Também estava com saudade já, Rose. Verdade. Também, Laís. Aham. Quero ter mais que um nome em comum. Acho que a gente vai descobrir muitas coisas, com certeza. Queridas, um beijo, boa noite para vocês, bom descanso. E amanhã eu compartilho tudo lá no grupo, tá? Fiquem bem. Tchau, tchau. Beijo, Boa noite, gente. Obrigada, Beijos. Fica com Deus. Boa noite. Boa Foto, né? Não fizemos a foto. O Eu print. tirei os prints. Tirasse? Depois a Malu eu tirei. manda. Tá. Beijo, Tá bom. gente. Já Boa mando, noite. já. Fiquem com Beijo, Deus. gente. Obrigada, Amanda. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, Sandra.